O Fluminense acabou de fazer um movimento que pode mudar completamente os próximos passos da janela de transferências. A volta de Thiago Silva foi comemorada pela torcida, foi celebrada pelos jogadores e foi recebida como uma das maiores notícias do ano para o clube. Mas existe uma pergunta que começou a ganhar força nos bastidores nas últimas horas, e ela pode mudar totalmente o planejamento da diretoria. Porque agora que Thiago Silva está de volta, o Fluminense ainda precisa contratar Nino, ou essa novela acabou de ganhar um rumo completamente diferente? E o mais curioso é que enquanto a diretoria tenta resolver essa questão, outro jogador do elenco acabou de se valorizar ainda mais no mercado internacional, e isso pode criar um novo problema para o Fluminense nas próximas semanas. Mas vamos por partes, porque tudo começa com Thiago Silva. Se alguém dissesse alguns meses atrás que Thiago Silva voltaria ao Fluminense ainda nesta temporada, muita gente não acreditaria, principalmente pela forma como aconteceu sua saída. Mas agora é oficial, Thiago Silva está de volta. E não estamos falando apenas de um grande zagueiro, estamos falando de um jogador que muda o nível de uma equipe inteira, porque Thiago Silva não entrega apenas qualidade técnica, ele entrega liderança, experiência, organização, posicionamento e principalmente algo que o Fluminense sentiu muita falta durante boa parte da temporada: segurança defensiva. Quantas vezes a torcida viu o time jogar bem no ataque e sofrer atrás? Quantas vezes um jogo aparentemente controlado virou problema por falhas defensivas? Pois é exatamente isso que a chegada de Thiago Silva tenta corrigir. E existe um detalhe importante: a diretoria não trouxe Thiago Silva para compor elenco, não trouxe para ser apenas uma opção. Thiago Silva chega para ser titular, chega para liderar, chega para resolver um dos maiores problemas do time. Mas é justamente aqui que surge uma nova discussão, porque antes da volta do Thiago Silva, a grande prioridade da torcida era uma só: Nino. Durante semanas, o nome de Nino dominou o noticiário do Fluminense. A negociação avançava, depois esfriava, depois voltava, depois surgiam novas informações. Mas agora a situação parece diferente. Segundo as informações mais recentes, o Zenit ainda não respondeu à última movimentação do Fluminense. Enquanto isso, Nino voltou para a Rússia, retornou aos treinamentos, e o cenário que parecia caminhar para um desfecho rápido voltou a ficar indefinido. Só que agora existe um elemento novo nessa história: Thiago Silva. Porque se antes o Fluminense precisava desesperadamente de um zagueiro de alto nível, agora essa necessidade diminuiu consideravelmente. E isso levanta uma pergunta interessante: será que a diretoria continuará investindo pesado para tentar trazer Nino, ou o clube passará a direcionar recursos para outras posições? Essa é uma questão importante, porque toda contratação envolve planejamento, envolve orçamento, envolve prioridades. E talvez a chegada de Thiago Silva tenha mudado justamente isso. Talvez o Fluminense passe a olhar para outras necessidades do elenco. Talvez a diretoria entenda que a defesa já recebeu um reforço suficiente para a sequência da temporada. Mas enquanto essa dúvida continua sem resposta, outro assunto começa a preocupar. E esse assunto envolve Canóbio. Canóbio vive um momento importante, e não apenas no Fluminense. O atacante uruguaio marcou pela seleção do Uruguai. Entrou para uma lista extremamente restrita de jogadores do Fluminense que conseguiram balançar as redes em uma Copa do Mundo representando suas seleções. E além do peso simbólico desse feito, existe uma consequência prática: valorização. Porque toda vez que um jogador aparece bem em uma competição internacional, ele passa a chamar mais atenção. E isso já estava acontecendo antes mesmo do gol. Segundo informações dos bastidores, clubes de diferentes mercados já monitoravam a situação de Canóbio. Agora a tendência é que esse interesse aumente ainda mais. E aqui surge um cenário que merece atenção, porque se Martinelli já recebeu proposta, se Canóbio está sendo observado, e se outros jogadores continuam valorizados, o Fluminense pode viver uma janela muito movimentada. Aquelas janelas que começam com uma contratação, mas terminam com várias decisões difíceis. E é justamente por isso que a diretoria acompanha tudo de perto. Porque perder um jogador importante pode mudar completamente o planejamento esportivo, ainda mais em um momento em que o clube segue vivo em competições importantes. E existe mais uma situação que merece atenção: a preparação para a volta dos jogos, porque o Fluminense pretendia realizar um amistoso importante neste período. O adversário seria o São Paulo, uma oportunidade para dar ritmo ao elenco, testar peças, preparar os reforços e até apresentar alguns jogadores para a torcida. Só que esse amistoso pode não acontecer. Segundo as informações mais recentes, o São Paulo não demonstra grande interesse na realização da partida. E caso isso se confirme, o Fluminense precisará buscar alternativas. Pode procurar outro adversário, pode realizar jogos treino, pode ajustar o planejamento, mas é mais uma situação que a comissão técnica terá que resolver, principalmente porque a retomada da temporada promete ser extremamente intensa. No fim das contas, as próximas semanas podem definir muita coisa para o Fluminense. Thiago Silva já chegou, a novela Nino continua aberta, Canóbio segue valorizado, o mercado continua observando o elenco, e a preparação para a sequência da temporada está apenas começando. Agora eu quero saber a sua opinião. Com a chegada de Thiago Silva, você ainda faria todo o esforço possível para contratar Nino, ou investiria esse dinheiro em outras posições do elenco? Comenta aqui embaixo, porque eu vou ler todas as respostas e responder os comentários mais interessantes da torcida tricolor.